Vamos lá, Mary. Eu ouço sobre o fim dos cookies, o chamado fim dos cookies, há bastante tempo. Primeiro porque quando as pessoas passaram a usar muito mais dispositivos móveis e tal, os cookies não conseguem fazer o rastreamento por lá, né, dentro de aplicativos e tal, então precisou surgir outra solução, aí começou a se falar sobre soluções de visão única do usuário e tal, mas parecia que tinha essa discussão acontecendo, mas todo mundo continuava usando os cookies. Aí o Safari e o Mozilla Firefox anunciaram que não iam mais permitir o uso de terceiros. Todo mundo falou assim, os cookies vão acabar, mas todo mundo continua usando. Aí agora o Google anunciou que não vai mais permitir o uso de cookies de terceiros no Google Chrome. E aí, de novo, todo mundo diz, meu Deus, é o fim do mundo porque não poderemos mais usar cookies. Não é bem isso, né? Assim, a coisa não é tão complicada, não é tão dramática, pelo menos, mas tem sim um impacto, a gente precisa entender para saber como lidar. Não é isso? Exatamente. Eu acho que a grande questão, a principal questão, é que os cookies estão aí há muito tempo já, desde os primórdios da internet. Então, muitas das soluções que nós temos hoje, principalmente a publicidade digital, né, são pautadas nesses cookies. Então, o fim deles vai acarretar em algumas mudanças e tudo, mas não é o fim do mundo, sabe? A gente já tem outras soluções que já estão aí ativas, continua se pesquisando muito e buscando novas soluções. É importante entender que também essa mudança não vai acontecer da noite para o dia, não é como se hoje a gente tem cookie, amanhã eu vou acordar e não vai ter mais nada. Vai ser uma mudança gradual. O próprio Google anunciou, né, que ao longo de 2022 inteiro vai ter essa mudança. Então, acho que é isso. É mais entender do que se trata e quando você começa a pesquisar, é como você falou, faz total sentido. Hoje, com os dispositivos móveis e os aplicativos, os cookies third party, eles não são mais a solução ideal, né? Então, já está na hora mesmo da gente buscar uma solução que seja mais interessante para todo mundo. Seja mais consistente, né? E aí você Exatamente. preparou esse material de relatório que é bem interessante que apresenta todo esse cenário, né, tal. Então, acho que você pode entrar nele, explicar cada um dos pontos, e aí eu vou puxando algumas discussões durante o processo, tá bom? Maravilha. Então, nesse material, a gente vai entender um pouquinho o que são os cookies, né? Discutir um pouco também sobre o que o fim deles acarreta, o que é que traz de pontos positivos e pontos negativos, estudar as nossas opções e desmistificar também alguns pontos ali que, quando a gente procura, a gente lê, as pessoas acabam colocando, mas que não é exatamente assim. E é, inclusive, por isso que o nome da apresentação é O Mundo Sem Cookies. Mas será? Será que é sem cookies mesmo? Para iniciar, Lucas, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que os profissionais de marketing e o monstro da Vila Sésamo têm em comum? Eu estou entendendo pela foto que todos gostam muito de cookies. Exatamente. Acertei? Eles amam os cookies, muito bom. Mas não é exatamente desses cookies que a gente vai falar hoje. Para iniciar, antes de mais nada, né, o que são esses cookies? Então, os cookies eles são pequenos arquivos de texto que são armazenados no computador quando o usuário visita um site. Na mídia digital, eles são muito valiosos para encontrar públicos e direcionar melhor as campanhas. Então, é dessa maneira que a gente consegue trabalhar com tantas audiências, tantas segmentações diferentes, que a gente disponibiliza aqui na Zygon para os nossos clientes, inclusive, na hora que a gente vai montar uma campanha. E aí a gente pode dividir os cookies em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo são os first party cookies. Eles pertencem ao domínio que você está visitando. Então, por exemplo, quando a gente entra no site da Zygon, serão ativados alguns cookies para que o produto seja rastreado. E aí, o que é que a Zygon vai fazer com esses dados? Por exemplo, em um outro momento, quando você estiver navegando no Instagram, por exemplo, você pode ser impactado por um anúncio da Zygon, que vai falar sobre o relatório de Dia das Mães que a gente preparou, por exemplo. Outras funções desses cookies first party são identificar o usuário enquanto ele navega pelo site, né, outros sites, lembrar preferências e peças que foram adicionadas ao carrinho, por exemplo. Então, a gente vê aí que os first party cookies eles têm uma grande importância aí toda para a publicidade, né? O outro grande grupo que a gente tem dos cookies são os third party cookies. Eles são cookies de terceiros, ou seja, eles pertencem a um domínio diferente daquele que você está visitando. Então, por exemplo, eu estou navegando no site do Globo e eu sou impactado por um anúncio da Zygon. Quando eu sou impactada por um anúncio da Zygon,
aquele anúncio da Zygon contém um cookie third party que vai me rastrear enquanto eu estou ali lendo aquela matéria no Globo.com. Então, é nessa categoria, por exemplo, que se encaixam os cookies das DMPs. Aqui na Zygon, as DMPs, a gente utiliza muito para coletar os dados das campanhas, né, dos usuários. Então, nos nossos relatórios, aquelas informações de dados demográficos, dados comportamentais, são fornecidas pela nossa DMP, né, pela DMP que a gente usa. Os cookies third party, eles fazem a leitura do perfil comportamental do usuário, quando ele é impactado por um anúncio, e depois eles transmitem as informações para a plataforma, que seria justamente essa DMP, onde elas serão analisadas e agrupadas. Então, é com base nesses cookies third party que a gente consegue montar os clusters, por exemplo, e entender... Bom, na Zygon a gente tem 3 clusters diferentes. Um é de, sei lá, 18 a 24 anos, o outro é de 50 a mais, e o outro é de, sei lá, pessoas que gostam de política, não sei. E aí a gente vai conseguindo agrupar essas pessoas para a gente ter comunicações mais segmentadas e mais específicas para aquele grupo, né? Para a gente dialogar com aquele grupo. Deixa eu só puxar essa caixinha aqui um pouquinho mais para cima. Ela está cortando um pouquinho. Vamos lá. Por que esses cookies irão acabar, né? Se eles são assim tão essenciais e eles trazem tantos benefícios para a publicidade digital, por que eles vão acabar? Então, na verdade, não são todos os cookies que deixarão de existir, apenas os third party. Então, como eu falei, os cookies vão acabar? Será? Não, os cookies não vão acabar, apenas os third party. Um dos principais motivos para isso são as discussões em torno da transparência no uso e na privacidade dos dados, que refletem nas novas leis como a GDPR, LGPD, e iniciativas como a Partnership for Responsible Addressable Media. Essa última é uma organização de várias empresas americanas que decidiram se unir para estabelecer melhores práticas, objetivos, regras para esse mundo de publicidade digital pós-cookies. Então, eles se unem aí com esse intuito, né, de tornar tudo mais fácil para todo mundo. E aí, o Safari e o Firefox já tinham removido os third-party cookies há mais tempo, como o Lucas falou no início. Mas o assunto começa a ser mais discutido quando o Google anuncia que o Chrome, que é um navegador utilizado por mais de 60% dos usuários em toda a internet, ou seja, um volume muito grande, ele também vai acabar com os cookies até 2022. Então, aí é que a coisa começa a ficar mais séria, porque o volume de pessoas que usam o Safari, que utilizam o Firefox, não é tão grande. Então, se todo mundo está no Chrome e eu tenho meus cookies lá, tranquilo, eu continuo trabalhando usando os cookies. Mas a partir do momento que no Chrome eu não tenho mais, o que é que eu vou fazer agora? Preciso achar uma outra solução. Um outro aspecto do fim desses cookies que é preocupante também é a venda de dados. A venda de dados, a gente sabe que o principal fim delas é o fim publicitário, mas a gente precisa também assegurar, né, de que esses dados não serão utilizados para atividades ilegais, por exemplo. Então, isso entra aí também na transparência do uso e na privacidade dos dados. Mas o que a gente ganha com isso, né? O que a gente ganha com o fim dos third-party cookies? Primeiro de tudo, é maior segurança para os usuários. Eles terão mais controle sobre o compartilhamento dos seus dados, eles terão mais noção de quem está rastreando eles no momento que eles estão acessando um site, e isso é benéfico para todo mundo, né? Não é à toa que o GDPR e a LGPD estão aí com força total. A gente consegue também anúncios com qualidade maior, porque eles precisarão ser mais assertivos para criar uma experiência boa para o usuário. Como a gente agora não vai ter audiências tão segmentadas, né, porque a gente não consegue ter esses cookies, nós vamos precisar nos esforçar mais enquanto anunciantes para criar anúncios que dialoguem melhor com esse público, que falem realmente, cheguem ali naquela dor deles, né, naquele ponto específico. A gente vai focar também nas audiências first party. Elas são muito ricas e costumam oferecer um menor custo de conversão. Às vezes, existem anunciantes que têm bases enormes de e-mails, telefones, endereços, etc., no seu CRM e acabam não utilizando isso. Mas é muito importante utilizar, porque esses leads são chamados leads quentes. São pessoas que já tiveram contato com a sua marca, possivelmente já fizeram algum tipo de conversão, algum tipo de compra, enfim. E a chance de que eles convertam, né, e o custo que você tem para converter novamente esse usuário é muito mais baixo. Então, é muito importante a gente usar essas audiências. Os deals garantidos e private marketplaces, eles ganham maior destaque, o que representa uma oportunidade para as agências, porque elas poderão
dialogar diretamente com os publishers, né? E aí fazer negociações. Muitos publishers também trabalham com a mídia offline, então de repente você consegue fazer um pacote geral de mídia online, offline. E o mercado melhor relacionado também, porque os publishers deverão se unir para criar uma taxonomia comum para todos. Como os publishers agora, eles vão ter que dizer, olha, a minha audiência é composta de jovens de 18 a 24 anos interessados em política, interessados em economia, interessados em música. É importante que isso seja padrão, para que quando eu entre num site e em outro, eu entenda se aquela é a mesma audiência, se aquela é uma audiência diferente e se ambos podem fazer parte da minha estratégia. Então, é importante que a gente use uma nomenclatura comum, né? Algo que seja minimamente semelhante, para que fique claro para todo o mercado. E, por fim, a melhoria na relação publisher-anunciante. Eles estarão mais próximos para dialogar sobre as suas audiências. Hoje, com os cookies third party, por exemplo, se eu quero anunciar em sites como o Catraca Livre, eu tenho a opção de, através da minha DSP, anunciar pelo Catraca Livre, e eu vou colocar os meus anúncios lá. Mas eu não sei quem trabalha no Catraca Livre, eu não sei quem está lá, porque tudo isso é feito através do leilão em tempo real, das ad exchanges e tudo. E como a gente não vai ter mais essa opção, a melhoria nessa relação publisher-anunciante é um ponto super positivo aí, porque eu vou precisar dialogar mais vezes, né, diretamente com o pessoal lá, para entender quais são os públicos de vocês, o que vocês acham desse recorte, como eu posso trabalhar melhor essa audiência, enfim. E tudo isso gera pontos extremamente positivos para o mercado como um todo. Certo, mas como isso impacta o nosso trabalho? A tendência é que as DMPs sejam substituídas por outras soluções. Então, como eu falei lá no início, que aqui na Zygon a gente usa DMP, por exemplo, ela agora não vai fazer mais tanto sentido assim, e a gente precisa buscar outras soluções. O Google, por exemplo, ele já desligou diversas integrações com plataformas desse tipo, então a gente não consegue mais utilizar. E isso mostra realmente essa tendência, essa mudança, né, que está aí acontecendo no cenário de publicidade digital. Os modelos de atribuição, da forma como a gente conhece hoje, eles também sofrerão bastante, o que significa que será mais difícil determinar o ROI. Como a gente não consegue mais, através do cookie third party, acompanhar todos os passos do usuário na internet, construir esse modelo de atribuição vai se tornar mais difícil, porque eu não vou conseguir entender quais foram todos os pontos de impacto daquele mesmo usuário. Claramente, isso vai impactar no ROI, né? Então, esse é um ponto que a gente precisa ainda aí descobrir uma forma de substituir os cookies. Os third-party cookies, como eu falei lá no início, eles já fazem parte da navegação desde a década de 90, o que significa que não será uma tarefa simples e rápida substituir eles. Então, por isso que não pode ser uma mudança do dia para a noite. A gente precisa se preparar, a gente precisa entender quais são as nossas alternativas e fazer as coisas gradativamente para que a gente consiga resultados iguais ou similares aos que a gente tinha com os cookies third party. Mas não é uma tarefa fácil, exatamente porque eles já estão aí há muito tempo. Muitas das soluções que a gente tem hoje, como as DMPs, por exemplo, são totalmente baseadas nos cookies third party. E, por fim, a estratégia de retargeting ela também sofrerá com o fim dos cookies, pois agora a única opção será trabalhar com dados first party. Então, aqui na Zygon, por exemplo, uma das opções que a gente tinha de trabalhar com retargeting era fazer o retargeting com base nas pessoas que foram impactadas por uma campanha de display ou por uma campanha de native, por exemplo. Isso era feito com base nos cookies third party. Agora, para a gente trabalhar com audiência, com formato de retargeting, né, a estratégia de retargeting, a gente realmente vai precisar de uma base de dados do cliente que a gente possa subir na plataforma e fazer o match e reimpactar esses usuários. Mas bem interessante. Isso eu queria complementar. Você volta lá para o slide anterior, porque tem um entendimento. Na verdade, eu acho que o entendimento maior os cookies eles já eram ou são uma solução limitada para a publicidade digital, né? Você já tinha, porque o cookie está ligado a um navegador. Se você usa dois navegadores, são dois cookies diferentes e muitas vezes não é tão simples, geralmente não é, saber que é o mesmo usuário. Quando você abre o aplicativo do Instagram, lá não é rastreado pelo cookie entendido como um arquivo de texto que é instalado via navegador. Então, você já tem há alguns anos boas soluções
que estão sendo desenvolvidas para conseguir rastrear o usuário, preservando privacidade e sem se ancorar na navegação que acontece via browser. Tem um projeto que é um projeto agnóstico, digamos assim, né, que usa vários players da indústria de EdTech, que é o React, que é um projeto liderado pelo IAB dos Estados Unidos, que é justamente isso que você falou, é um compartilhamento de dados entre os diferentes players, para que você consiga ter uma visão do usuário sem identificá-lo no sentido de personagem de pessoa, né? Sem saber que é Maria ou que é Lucas, mas entender que aquele usuário tem um comportamento e um perfil X. O Google tem uma iniciativa também parecida, chamada Plot, que também vem nesse sentido, né? De conseguir pegar dados de vários lugares e não ficar ancorado em cookies third party. E na substituição das DMPs, que você fez aí no início, o Google tem uma solução chamada App Hub, que é uma espécie de sandbox, uma estrutura para que você possa concentrar os entre de diferentes fontes. Isso substituiria, né, o uso de provedores terceiros. Tem os esforços de CDP, né, os CDPs, que são as plataformas de dados de clientes, que a ideia é usar os dados que uma marca tem sobre o seu usuário, seja pelas interações de e-mail, pelas compras realizadas, né, transações feitas, pelos acessos ao site e tudo mais, e ter isso numa plataforma que não usa o cookie como identificador, né, que tem um identificador único, que eventualmente até usa cookies first party para conseguir coletar dados, mas que não está ancorado apenas nisso, né? Então, eu escrevi um artigo até que eu brinquei de que assim, o rei já estava nu. Assim, os cookies já não eram a melhor solução, a gente já tinha que usar outras soluções. O anúncio do Google só fala para todo mundo, assim, realmente o rei está nu e a gente já precisa usar as melhores soluções que já estão no mercado também. Então, eu acho que essa migração, o mais difícil dela é até menos tecnológica e é mais comportamental ou de cultura. Porque a gente tem o hábito de usar os third party, a gente tem o hábito de usar os retargeters de uma forma específica e tal, e aí a gente vai precisar mudar um pouquinho a caixinha de ferramentas que a gente já vinha fazendo, mas era daquelas coisas, né? Como tem 20 ou 30 anos que os cookies são usados, ela tinha um hábito aí de usar soluções baseadas em cookies. Mas elas já não eram as melhores, a gente já tem soluções que funcionam muito bem, que não são baseadas em cookies, e aí é muito mais de o mercado se acostumar a usá-los, de o mercado fazer o seu dever de casa, do que de esperar que surja uma solução tecnológica, porque a solução já existe, né? Já está sendo usada e tal. Aí é só esse complemento a esse slide que você trouxe. Perfeito, é isso aí. Os cookies já não eram mais ideais há algum tempo, a gente já tem outras soluções, mas é isso, né? Para todo mundo era mais confortável a gente usar os cookies, né? Então, realmente vai exigir um pouco aí dessa mudança de pensamento mesmo e de entender como vai funcionar daqui para frente, mas não é uma coisa que é impossível ou que vai trazer enormes prejuízos. Não, não é isso. Pelo contrário, né? Com o fim dos cookies, a gente busca exatamente soluções que sejam melhores para todo mundo, para o usuário, para os anunciantes, para os publishers, e é isso aí. Bom, pegando agora o gancho, que você já deu spoiler de algumas das coisas que a gente vai falar aqui agora, que são as alternativas que a gente tem, né, que já estão aí apresentadas no mercado para esse mundo sem cookies. A primeira delas são as Privacy Sandbox, a Privacy Sandbox e as Flocks, né? A Privacy Sandbox ela é a principal aposta do Google, uma solução pautada em 5 APIs que substituem os cookies. Então, o Google criou esse cenário aí, né, esse espaço da Privacy Sandbox, que o intuito é você experimentar e testar e buscar soluções diferentes, alternativas diferentes para essa saída aí dos cookies third party. Então, o objetivo é utilizar dados anônimos do Chrome para agrupar os usuários por hábitos de navegação. Então, agora eu não vou identificar mais um usuário, eu vou identificar os hábitos de navegação dele para entender o que ele está fazendo ali na internet. Esse ponto de usuários por hábitos de navegação, eu queria destacar porque sobre os cookies third party, uma coisa que é meio assim, uma discussão que rola aí, é que, na verdade, a gente não consegue identificar um usuário através de um cookie third party. Eu não consigo dizer que a pessoa que estava acessando lá o site de manhã e lendo sobre BBB
é Maria, que ela mora em Salvador, que ela trabalha na Zygon. Mas eu consigo isolar esse cookie, eu consigo isolar esse usuário, né? E diferente do que acontece com as Flocks. Nas Flocks a gente vai ter os grupos, né? Eu não vou conseguir separar um único usuário desse grupo. Então, a empresa, né, o Google já iniciou o teste com uma dessas APIs, que é justamente a Fox, que é na sigla em inglês, que significa Aprendizagem Federada de Coortes. Então, ela funciona por meio de um algoritmo de machine learning, ela analisa o comportamento do usuário na web, coletando apenas os dados anônimos. Ela cria um grupo com essas pessoas e depois transmite o ID desse grupo para ser utilizado como audiência. Aí é que é o grande ponto. Eu não consigo isolar o ID de Maria, que está dentro do grupo pessoas que gostam de BBB. Eu só consigo ter o ID do grupo BBB, pessoas que gostam de BBB. Então, a maior diferença para os cookies é que não é possível isolar o usuário, ou seja, não é possível identificá-lo, exatamente o que eu acabei de falar. Aqui nessa imagem ao lado, eu trouxe um esqueminha de mais ou menos como funcionam as Flocks, né? Então, a gente tem o usuário 1, que ele gosta de carro e ele visitou o site xyz.com. O usuário 2, ele gosta de carros velhos e ele visitou outro site, o site abc.com. O usuário 3 gosta de bicicletas, visitou o site xyz.com. O 4 gosta de road bikes, né, bicicletas de trilha aí, e ele visitou o site abc.com. O usuário 5, ele gosta de carros novos, site xyz.com. E o 6, ele gosta de bikes velhos, bicicletas velhas, né? Ele visitou o site abc.com. E daí eu vou conseguir fazer essa análise, né? E criar dois grandes grupos. Na análise A, desculpa, eu vou criar o grupo 1 e 2. Então, vai ter o usuário 1, 3 e 5. O que é que o usuário 1, 3 e 5 eles têm em comum? Eles gostam de... Esse aqui gosta de carros. Desculpa. O usuário 1, 3 e 5, eles têm em comum que eles visitaram todos os sites XYZ. Então, eles são uma audiência do site XYZ. Aí aqui, deixa eu colocar as nossas carinhas para cá, nós temos também o coorte 2. Então, o que é que a gente tem? Esses são os usuários que visitaram o site abc.com. O usuário 2, o 4 e o 6. Daí eu vou... Então, aqui eu fiz grupos que visitaram sites diversos. Numa outra análise que eu vou fazer, né, nessa análise B, daí eu já vou segmentar esse meu público por quem gosta de carro e quem gosta de bicicleta, né? E aí, assim, também eu vou conseguir, então, ter um anúncio específico para pessoas que estão buscando carros, para pessoas que gostam de ler sobre carros, que procuram notícias sobre carros. E outro, aqui eu vou ofertar bicicletas, eu vou ofertar roupas para bicicleta, acessórios para bicicleta. E aí, assim, eu vou conseguir ter as minhas audiências. Mas, como eu falei, eu não consigo saber quem é esse usuário 1. Eu não consigo saber quem é o usuário 5 ou o usuário 4 aqui no coorte 2. E esse é uma das grandes vantagens da Flock. Boa. Eu acho que aí tem um ganho de transparência e privacidade para toda a indústria, né? Para o usuário, exatamente, é uma garantia maior de que não vai se usar o chamado PII, né? Os dados que são personalizáveis, e já era uma regra, né, tácita da indústria, né? Você tem que trabalhar com os não PII, né? Até quando você pega um dado pessoal como e-mail, você usa ali um processo de criptografia para que, quando você for ativar a publicidade, você não saiba que ativou ou não aquele e-mail, mas que você saiba que ativou um número X de e-mails que você fez um onboard e tal. Então, acho que dessa essa segurança para o usuário. E para o que faz a gestão de audiência, eu acho que é bastante interessante porque abre possibilidades para que você possa, digamos, abrir a caixa preta das clusterizações e definir regras, né? Você pode lidar melhor aí com as possibilidades de clusterização, ao invés de acreditar cegamente em regras que foram feitas por um terceiro, né? Então, eu acho que isso é bem interessante. Obviamente, cria aí um desafio nas empresas, em todos os players, para ser capaz de fazer essa gestão, né? O conceito de coorte, por exemplo, é o conceito de estatística, de você fazer cortes, né, em grupos dentro de uma amostra maior. Mas eu acho que isso tudo é bom porque é também a profissionalização da indústria, né? A gente deixar de dizer que é data-driven enquanto só apertar uns botões. Isso abre possibilidades para que seja data-driven real, raiz mesmo, né? Meter mão no código e fazer isso
gerar valor para toda a indústria. Perfeito, é isso aí. É o cenário onde todo mundo ganha, né? Na verdade, é isso que está se buscando com esse final dos cookies third party. Uma segunda opção que a gente tem, que o Lucas também já tinha comentado, são as Customer Data Platforms, as CDPs. Elas reúnem as informações dos consumidores em um só lugar, independente da fonte delas. Então, a gente tem CRMs, dados da web, dados comprados, enfim. Tudo que o usuário tiver, o anunciante tiver de dados dos usuários, a gente consegue reunir nessa plataforma. E a grande vantagem é que a plataforma combina todas as informações de um mesmo cliente e atribui um ID único a ele, permitindo uma visão mais completa do mesmo. Então, através da CDP, como eu tenho dados que me foram fornecidos e eu, enquanto empresa, né, indústria, eu tenho dados que me foram fornecidos pelo usuário, eu posso usar esses dados. Então, eu posso combinar. Poxa, será que o usuário que eu impactei no meu site, ele é o mesmo que já fez uma compra? Mas será que é o mesmo daquela base de dados que eu comprei de um outro lugar? Enfim, as CDPs, elas permitem aí essa análise, né, e essa combinação de dados toda, e por isso que elas são uma aposta alta aí na substituição das DMPs, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Como a terceira opção, a gente tem as segmentações contextuais. Isso não é uma novidade, né? A gente já tem a opção de segmentação contextual aí há algum tempo. Elas são baseadas numa análise semântica do contexto do artigo e a segmentação, ela deve ganhar mais destaque agora, né? Como eu falei. Um ponto positivo é que, por natureza, ela já está em conformidade com as leis de proteção dos dados, pois ela não analisa o usuário dos dados, os dados do usuário. Então, o que acontece? Eu tenho uma matéria que está falando sobre uma receita. Lá eu vou ver que ela está falando sobre culinária, receitas, dicas, enfim. E com base nessa segmentação contextual, eu vou conseguir entregar o meu anúncio de, sei lá, farinha de trigo, por exemplo. Então, eu vou ver ali que aquela é uma receita, aquela receita, de repente, utiliza farinha de trigo até, ou que é uma receita de bolo, alguma coisa assim, tudo com base na segmentação contextual que ela vai puxar daquela matéria. Como eu falei, a segmentação contextual ela já está aí há algum tempo, ela já é disponível para a gente utilizar. A grande questão é que, como toda a publicidade era pautada nos cookies third party, ela ficou de lado, ela ficou em segundo plano. Então, para a gente utilizar, é necessário que os sites, os publishers, tenham direitinho todo explicadinho nos sites o que são as coisas, para que a gente consiga captar, né, enquanto anunciante, né, a gente consiga capturar essas informações e esses contextos, né, do que se está se tratando naquela matéria, para que a gente consiga entregar o anúncio de uma maneira adequada, né, puxando direitinho. Por fim, uma outra solução que a gente tem são os chamados walled gardens, que foi também uma outra coisa que o Lucas comentou já. Então, eles são ecossistemas fechados com soluções diversas e eles devem ganhar ainda mais destaque justamente porque eles permitem ter uma visão do usuário executando diversas tarefas. Diversas empresas como Google, Facebook, Apple já aplicam esse conceito ao solicitar apenas um único usuário e senha para acessar o Gmail, YouTube Ads e outros, por exemplo. Então, o Facebook ele tem o próprio walled garden dele, quando a gente fala de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger. Ele está construindo aí todo, a Apple tem também, né? A gente consegue utilizar um computador, um celular, iPads, watches, tudo com o mesmo login e senha, né? Então, elas vão construindo aí e, através disso, a Apple consegue percorrer todo esse usuário, né? Já que ele está logando da mesma maneira, o que ele está fazendo? Quais são os aplicativos que ele acessa? Quais são os dispositivos que ele tem? O que é que ele não tem? O que é que eu posso ofertar para ele porque ele pode vir a comprar? Há quanto tempo ele tem esse celular? 3 anos, já está na hora de trocar. Então, vou anunciar para ele o novo iPhone, enfim. E essa daí também é uma outra solução que se apresenta como aí uma ótima opção, né, para a substituição dos cookies third party. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa. Durante a minha pesquisa, eu estava lendo um pouco e eu me deparei com essa matéria. E ela disse: mensagens de aviso de que um site usa cookies podem em breve ser uma coisa do passado.
Será que as mensagens vão sumir mesmo? Por tudo que a gente já falou aqui hoje, o que, é que vocês acham? Vocês acham que vai sumir mesmo essa mensagem? Não vai, gente. Os sites elas ainda terão que obter o consentimento do usuário para coletar, guardar e manipular os dados. Afinal, não são todos os cookies que serão desativados, como eu falei lá no início. São apenas os cookies third party. As tecnologias alternativas, elas também requerem autorização para prosseguir. Então, aquela mensagenzinha, aquele pop-up, aquela caixinha que aparece no cantinho da tela, ela vai continuar lá. E a gente tem que ver isso como uma coisa positiva, porque nós, enquanto usuários, vamos saber como os nossos dados estão sendo tratados, para que eles são utilizados. A gente está dando consentimento para receber, de repente, um e-mail, né? Então, por mais que às vezes seja chatinho ali ter que dar aquele ok e clicar ali para aquela caixinha sumir, a gente tem que ver isso como uma coisa positiva, que realmente é. Então, essa mudança dos cookies ela não vai acontecer da noite para o dia, não vai ser uma coisa extremamente fácil, porque eles já estão aí, já estão enraizados toda a publicidade digital. É uma coisa que a gente vai ter que sofrer aí um pouquinho, mas as soluções já estão aí, elas já se apresentam, são soluções muito boas. Caso você queira saber um pouco mais, eu trouxe aqui algumas matérias, né, que eu utilizei também aí enquanto eu estava fazendo a pesquisa e que eu acho que tem conteúdos bem bacanas para a gente aprender um pouco mais, até o que é uma CDP, se você ficou curioso para saber mais sobre os walled gardens, como você pode construir o seu próprio walled garden. Então é isso aí. O que vocês precisarem, nós aqui da Zygon estamos dispostos para ajudar vocês e para enfrentar, né, esse novo normal, esse mundo sem cookies, da melhor maneira possível. Obrigada, pessoal. Vou ficando por aqui e qualquer coisa, só entrar em contato comigo. Seu microfone está fechado. Boa, Mary, boa. Tranquilo, para fazer um resumão, os cookies, eles nem acabaram nem continuarão, né? Eles estão, assim, você está num processo de substituição da indústria e o fato de o Google ter anunciado que não vai mais dar suporte a third-party cookies no Google Chrome coloca o assunto em voga de novo. Está aí mais ou menos uma noção de tempo de por mais quantos anos a gente vai poder usar essa solução, mas já era um processo que vinha acontecendo, como você falou. Acho que isso é ótimo para toda a sociedade, né, porque torna as soluções de privacidade mais consistentes. E para a indústria, eu acho que é incrível, porque obriga todo mundo a, de fato, usar as soluções que estão na mesa. Obriga que publishers, por exemplo, criem pacotes que levem em consideração suas editorias, que levem em consideração um especial de páginas sobre um tema, né? Porque aí isso vai ser interessante o contexto para o anunciante. Então, ao invés de simplesmente comprar um pacote de X milhões de impressões num portal, cada vez mais a gente vai querer comprar um pacote de X milhões de impressões em páginas que falam sobre tal assunto. Ou, aí vem o second party, né? A gente não falou muito de second party aqui. Eu quero anunciar para usuários que dentro, por exemplo, do UOL, vem notícias sobre gastronomia. Esse é um cluster que o UOL pode fazer facilmente e que interessaria a vários anunciantes, né? Então, acho que do lado do publisher, pensar melhor suas editorias e como apresentar isso como pacote comercial é importante, fazer uma boa gestão dos seus first party para que eles virem second party na relação com o anunciante é importante. Para o anunciante ter um stack de EdTech mais robusto, né, que vai usar Google, Adobe, Amazon ou Oracle, é uma decisão de cada um, mas que, de fato, entre no stack e use as soluções que estão ali nos walled gardens, né, nos jardins morados, para fazer uma gestão melhor e, principalmente, que use os first party. Eu digo que first party data é como se fosse um segredo industrial. É um segredo que só você tem, só você sabe que alguém comprou tal produto na sua loja ou que alguém entrou no seu site e viu tal página. O resto do mercado inteiro não sabe, mas você sabe. Isso é um diferencial que cabe a você usar esse first party nas suas comunicações, nos seus anúncios. Então, é um cenário que já vinha se estabelecendo. Como você falou, não vai se resolver também amanhã, não é uma coisa que aperta o botão e para, mas está dado aí que a indústria já mudou, já não se baseia nos arquivos. Eu me lembro de uma palestra do IAB que eu vi que a indústria estava começando a chamar de cookies todos os rastreadores, e não só os cookies de texto de navegador. Eu acho até que pode ser uma solução, porque significaria, né, como naqueles filmes
né? Os cookies estão mortos, longa vida aos cookies, né? Como se fosse assim, surgiu uma nova leva de cookies que não estão mais baseados em browser e tal. Pode ser que o mercado convencione chamar dessa maneira, mas acho que não mesmo, assim, né? Que os cookies vão ficar como o nome dos arquivos de texto e as novas formas de se rastrear vão recebendo outros nomes nessa nossa indústria que é tão dinâmica. Eu acho o material que você fez maravilhoso. Gostei muito da sua apresentação e tal. E a gente, na Zygon, fica à disposição para quem quiser tirar mais dúvidas e, principalmente, se você é um publisher e quer saber como melhorar sua gestão de dados para gerar mais negócio, né, para oferecer como second party, a gente pode te ajudar. E se você é um anunciante e precisa estruturar o seu stack de EdTech, precisa estruturar, implementar sua CDP e fazer uma gestão do seu first party, profissionais aí do nível de Maria estão à sua disposição para fazer isso. Então, muito obrigado a todos. Valeu, Mary. Obrigada, Lucas.